Imagine a cena, você acordando na madrugada, com uma voz, te dizendo, escreve o que eu vou te dar. E depois de escrever, você vê que Deus te deu, não um sermão, mas o sermão. Vou repetir. Não é uma pregação dessas que a gente prega toda vez. É uma. Eu me lembro que nos vários anos de teologia, um sermão impactou meu coração. Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Jonathan Edwards era um pregador comum, era um pastor de uma igreja comum. E ele olhou para o povo e viu que o povo precisava de um avivamento, pastor Reuel. E ele pediu inspiração a Deus. E Deus deu para ele um sermão com o nome e tudo. Pecadores na Mão de um Deus Irado. Aprove a Deus daquele culto de domingo, a alta corte de Londres estar no culto dele. E um jornalista que conhecia taquigrafia, que é aquilo que existe lá em Brasília, pastora Bíblia, que eles escrevem tudo que a gente fala, até as vírgulas, usando símbolos. Enquanto Jonathan Edwards pregava, esse jornalista anotou o sermão dele inteiro. No meio do sermão, o jornalista percebeu que a igreja estava caída no chão, deitada. E os que estavam em pé agarravam os pilares e batiam a cabeça, implorando perdão. Ele disse que mulheres levantavam os seus pés e gritavam, eu sinto o inferno dentro da igreja, querendo me arrastar por causa dos meus pecados. Esse sermão fez uma obra de avivamento em Londres. Esse jornalista publicou no Jornal de Londres. E no dia seguinte, a alta corte, os que sabiam ler e escrever, que tinha um monte de empregados, escravos, depois de lerem no café da manhã o sermão de Jonathan Edwards, chamaram os seus empregados e leram o sermão para eles. E enquanto liam durante o café da manhã, as pessoas choravam e acabaram se convertendo. Houve um avivamento na Inglaterra inteira. Um francês muito conhecido da época e rico estava passando por Londres, comprou o jornal. Franceses não gostam de ingleses, mas levou o jornal para a França. E quando ele leu o sermão, o francês foi impactado. E ele se achou no direito de transformar o sermão de Jonathan Edwards em francês e publicou no jornal da França. A França toda foi avivada por causa daquele sermão. O sermão foi traduzido para o dinamarquês, para o sueco e para os países nórdicos. Em menos de um ano, a Europa inteira foi sacudida, não foi por um congresso, por uma única mensagem pregada numa igrejinha desse tamanho. Por quê? Porque não era um sermão, era o sermão. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão, alguns anos atrás. E no final do culto, 4 meninos que me ouviram falar sobre história da igreja pediram para que eu desse uma aula sobre eclesiologia para eles. E quando eu comecei a citar para eles a história de Jonathan Edwards, um deles disse, tem uma igreja aqui no Japão. Ela tem mais de 100 anos. Foi fundada por um japonês que passou em Londres e leu o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. O japonês se converteu. Chegou aqui, não tinha pastor. Ele mesmo abriu a igreja, colocou a estátua de Jonathan Edwards. O nome da igreja era Pecadores na Mão de um Deus Irado. No Japão. Eu terminei de estudar há anos. E até hoje o sermão de Jonathan Edwards é estudado em todas as universidades e faculdades de teologia, em todas as vertentes do cristianismo.